Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. 10 mil inscritos. Quando eu comecei a gravar vídeos, eu não imaginava que o canal um dia teria 10 mil inscritos. Acredito que a maioria de vocês já saibam, pois eu já contei a história do canal em várias lives, além dos 2 especiais que eu gravei. Quando eu comecei a gravar vídeos no final de 2020, eu só planejava postar alguns vídeos de diferenças entre a Light Novel e o anime de ReZero. Jamais tinha passado pela minha cabeça que eu iria gravar vídeos de curiosidades de ReZero, análise dos episódios do anime e muito menos gravar tantas lives sobre a obra. Tudo isso foi inesperado para mim, até porque eu sei que eu não tenho talento para gravar vídeos. Tanto é que eu demoro mais do que o normal para gravar um vídeo, fazendo com que a minha frequência seja baixa. Certamente hoje em dia eu sou mais ocupado do que antes e as minhas condições de gravações não são muito favoráveis. Entretanto, a minha falta de agilidade acaba contribuindo na frequência do canal. Mesmo assim, o canal atingiu uma marca histórica, 10 mil inscritos, e eu jamais poderia esquecer de fazer um vídeo para agradecê-los. Muito obrigado! Nesse 1 ano e meio de existência do canal, posso dizer que ele já constitui uma parte importante na minha vida. Em 2020, eu era apenas um leitor da Light Novel, mas com o canal eu percebi que eu precisava me aprofundar ainda mais. Então, eu comecei a ler a Web Novel e logo em seguida eu comecei a ler as histórias paralelas de ReZero. Quando eu percebi, eu já estava consumindo todo o conteúdo complementar de ReZero que eu encontrava. Talvez, se não fosse pelo canal, eu não tivesse me aprofundado tanto, então eu sou muito grato pelo incentivo que vocês me deram. Bem, a popularidade que o canal teve foi uma grata surpresa. Eu não esperava que isso fosse acontecer com um canal focado em uma única obra, além do fato do conteúdo não ser focado no entretenimento, mas sim na informação. Em uma das calls que a gente realiza no nosso servidor, em um determinado dia, um amigo fez uma análise do meu conteúdo. Ele disse que os meus vídeos são artigos científicos em formato audiovisual, e ele estava certo. Eu começo os meus vídeos trazendo um resumo, passo para a introdução, apresento uma revisão, uma metodologia, realizo uma discussão, mostro os resultados da minha pesquisa na obra, e depois eu cito as referências e as fontes, que seriam normalmente a Light Novel, Web Novel, Q&As, Side Stories e outras fontes. Essa foi a maneira mais agradável que eu encontrei de gravar o meu conteúdo. E não é que eu não goste de gravar vídeos mais descontraídos, mas apenas porque eu me sinto mais à vontade gravando vídeos informativos. Mas hoje eu pretendo fazer o inverso. E nada mais justo que o especial de 10 mil inscritos do canal Culto das Bruxas seja um top 10 das minhas bruxas favoritas. Bem, como vocês já sabem, só existe 7 bruxas do pecado principais e 2 bruxos do pecado secundários. Então, para eu fazer o meu top 10, a minha 10ª bruxa será um bônus. Lembrando que eu não irei citar pseudo-bruxas como a Colette, por exemplo. E se você não sabe quem é a Colette, saiba que eu já fiz um vídeo sobre ela. O vídeo se chama O que a Equidna e as outras bruxas estão fazendo após o anime. Muita gente deixou de ver esse vídeo pensando que era spoiler, mas não é um spoiler, é apenas uma side story o qual nunca vai ser adaptada para anime. Eu estarei deixando o link do vídeo na descrição e nos cards, podem assistir tranquilamente. Mas como eu já disse, eu não irei citar a Colette, então o meu top 10 começará com a Sphinx. Há controvérsia se a Sphinx é uma bruxa ou não, mas diferente da Colette, ela faz jus ao nome. Mesmo aqueles que leram a novel podem não reconhecer a Sphinx, pois ela apenas apareceu em side stories. Ela foi destaque no volume X2 na Guerra Demi-Humana. Eu gosto bastante da Sphinx, pois ela não tem senso comum. Ela não chega a ter uma filosofia de vida tão explorada quanto as outras bruxas, mas mesmo assim é legal ver como ela busca um sentido na vida dela. E a maneira de pensar dela é bem primitiva e praxeológica, o que torna uma escrita única. As ações dela são totalmente imprevisíveis. A minha cena favorita dela foi quando ela foi ferida no campo de batalha e fugiu do local. Assim, ela avistou o Libre lutando contra o Wilhelm. Ele iria dar o último golpe no Wilhelm, matando-o,
Porém, a Sphinx atacou o aliado dela antes. Assim, o Libre, antes de morrer, perguntou por que ela estava fazendo isso, e a Sphinx respondeu que se ela matasse o Libre e transformasse ele numa marionete dela, ela teria mais chances de sobreviver. Eu juro, eu fiquei totalmente surpreso nessa cena. Totalmente imprevisível. Fora isso, a Sphinx não tem outras características que me chamem a atenção. A aparência dela é normal, é igual aos Reusos, e os poderes dela, apesar de serem interessantes, não são tão legais quanto das outras bruxas. Por isso, ela fica no meu 10º lugar. No 9º lugar, eu coloco o Hector, o bruxo da melancolia. Confesso que a aparência do Hector não me agrada muito. Porém, o poder e a personalidade dele são bem interessantes. O que mais me atrai no Hector é o mistério em volta dele, e acaba só sendo isso mesmo, pois afinal, ele só tem 11 páginas da novel. Ele não aparece em nenhum outro momento, pelo menos até agora. Por esse motivo, ele fica no meu 9º lugar. E no 8º lugar, quem fica é a Sekhmet, a bruxa da preguiça. Eu gosto de todas as bruxas e também gosto muito da Sekhmet, mas ela acaba sendo minha menos favorita, pois ela acaba tendo um pingo de noção. Por esse motivo, ela acaba sendo mais pacífica, fazendo um papel de mediadora. Eu até me simpatizo por ela, pois quem me conhece pessoalmente sabe que eu já exerci a função de conciliador. Entretanto, isso não me motivou muito na história. Mas mesmo assim, a Sekhmet tem vários pontos positivos. A aparência dela é muito boa, se assemelha muito a uma bruxa, a personalidade dela é totalmente compatível com o pecado da preguiça. E mesmo a função de conciliação sendo muito pacífica, ainda é interessante de se ler. E na história principal a gente já consegue ver isso, mas nas side stories do The Witch Evaluations Meeting, a gente percebe que a Sekhmet é a bruxa que mais confronta os planos malignos da Echidna. Eu tenho duas cenas favoritas dela. A primeira é na história principal no Chá das Bruxas, quando ela dá uma bronca no Subaru, e a segunda é na side stories do The Witch's Evaluation Meeting, quando ela confronta a Echidna dizendo que ela teria medo dela no futuro. Eu gosto bastante da Sekhmet, mas a leitura das cenas dela não me agrada tanto quanto das outras bruxas, por isso ela fica em 8º lugar. E em 7º lugar fica a Minerva, a bruxa da ira. Apesar da aparência dela ser mais parecida com uma garota mágica do que com uma bruxa, eu gosto dela. Muitas pessoas pensam que ela é boa porque ela cura os outros, mas na verdade isso é um sentimento egoísta dela. Quando ela usa a autoridade, ocorre uma catástrofe em outro lugar do mundo. E ela sabe disso, porém a vontade de curar os outros é tanta que ela sacrifica muitas vidas apenas para curar. A minha cena favorita dela ocorre no The Witch's Evaluation Meeting, em que ela é confrontada do poder dela e ela acaba chorando, pois ela sabe que as consequências do uso é uma catástrofe no mundo. Ela tem uma personalidade mais verdadeira, tanto que ela é a bruxa mais fácil de ser enganada, e isso até me atrai, pois eu acho interessante uma bruxa que foge dos padrões de bruxa. Mas claro, mantendo a essência. A natureza de bruxa dela nunca é perdida, e é por isso que eu gosto bastante da personagem. E em 6º lugar, Carmilla, a bruxa da luxúria. Essa bruxa é interessante, pois ela foi mudando com o tempo no meu ranking. Quando eu a conheci, eu a colocava lá em cima, depois ela foi lá para baixo. Hoje ela fica em 6º lugar, porque ela é muito interessante como uma bruxa. Se vocês já viram o meu vídeo, o que as bruxas pensam sobre o Subaru, vocês já sabem sobre a personalidade dela. Enquanto o anime faz parecer que ela é inocente, a novel deixa claro a personalidade dela. Ela tem muito ódio no coração, e ela não consegue se aproximar das pessoas, e a novel a descreve como alguém que não teria misericórdia de seus inimigos. Essa dicotomia é muito interessante, entre uma aparência que parece inocente, mas uma personalidade destrutiva. E mesmo a personalidade dela sendo obscura, ela ainda valoriza o amor. O poder e a aparência dela são bem interessantes e são coniventes com a personalidade dela e tudo que ela sofreu, e eu gosto bastante do estilo dela. E a minha parte favorita foi quando ela ameaçou a Echidna na novel. O anime censurou essa parte, mas a novel deixou muito expresso a verdadeira personalidade dela, e eu me surpreendi bastante. E é por esse motivo que ela é minha 6ª bruxa favorita. E em 5º lugar, fica com a Typhon, a bruxa do orgulho. Eu confesso que quando eu a conheci, ela era a bruxa que eu menos gostava. Mas com o tempo, eu aprendi bastante sobre a personagem e a história dela, e hoje eu a valorizo muito.
A natureza de bruxa dela está no julgamento, e é muito interessante a escrita dela e sobre o senso de justiça de uma criança. Eu confesso que eu não gosto da aparência dela, mas mesmo assim a personalidade dela compensa. Muitas pessoas a acham irritante, mas esse é o propósito da personagem. Ela é uma criança com poder, e é por esse motivo que ela é tão irritante e prepotente. E eu também gosto da maneira como ela dá apelido para os outros. Resalta a natureza infantil dela, só que a gente nunca esquece que ela é perigosa. O contraste entre a infantilidade e o poder é magnífico. Eu tenho duas cenas favoritas dela. A primeira é na história principal, quando ela arranca o braço do Subaru, e a segunda é no Witches Evaluation Meeting, quando as bruxas começam a zoar sobre a maneira como ela morreu, e ela também zoa. Ela zoa a si mesma e começa a dar risada. E é por esse motivo que com o tempo, ela deixou de ser a bruxa que eu menos gostava para a quinta bruxa que eu mais gosto. E em quarto lugar fica Pandora, a bruxa da vanglória. Eu sempre defini a Pandora como uma vilã graciosa, ela nunca perde a pose. A aparência dela é bem peculiar, tanto pelo cabelo, rosto, bem como a vestimenta dela, que é única. Entretanto, o que mais chama atenção nela são seus poderes. É algo que num primeiro momento é muito apelão e é motivo de teorização até hoje. Eu não diria que a Pandora apareceu pouco, comparado com as outras bruxas ela tem quase o mesmo número de páginas. Em relação a algumas bruxas ela até supera o número de páginas. Então, o que faltou no Hector, para ela teve de sobra. Ela teve bastante páginas e eu gosto muito da escrita dela. Eu gosto como ela sempre se mantém na mesma pose, nas mesmas emoções, mesmo quando ela aparentemente deveria ficar zangada. E isso não é uma escrita tão fácil. Normalmente personagens assim não são tão bem escritos, a gente acaba não gostando tanto. E o fato da gente gostar da Pandora é porque as reações dela são condizentes com a personagem. Tem várias cenas boas da Pandora, mas a minha favorita é quando a Fortuna bate na Pandora, ela se transforma na Emília, a Fortuna fica assustada, corre e na hora a Pandora volta ao normal. Então, todo o poder, personalidade dela e a expectativa das próximas cenas dela na novel deixam ela em quarto lugar no meu ranking. E a bruxa que fica em terceiro lugar no meu ranking é a Daphne, a bruxa da gula. Eu sempre gostei da Daphne, desde a primeira aparição dela. A vestimenta dela com o caixão centopeia é bem peculiar. A maneira como ela fala é bem engraçada também. Mas o que mais me chamou a atenção foi a filosofia e a natureza de bruxa dela. E eu nem ouço começar a falar sobre isso, senão eu iria me empolgar e falar tudo sobre ela. E isso não é assunto para esse vídeo, mas para um outro. O que é importante aqui para vocês saberem é que a Daphne é uma das minhas personagens favoritas justamente por causa da filosofia dela. A natureza da gula dela é a forma mais primitiva, e isso me chamou muita atenção. Só que o que fez a Daphne superar a Pandora no meu favoritismo foi o capítulo 26 do arco 6 da web novel. A Daphne sempre esteve no topo, só que eu ficava revezando entre ela e a Pandora. Só que depois que eu li o capítulo 26 do arco 6, não teve jeito. A Daphne hoje é terceiro lugar, confirmado, não sai de lá. O passado da Daphne foi algo que eu gostei muito, e ela só perde o terceiro lugar se no futuro outra bruxa me surpreender, mas por enquanto ela está no meu terceiro lugar. E o segundo lugar fica com a bruxa da ganância, Equidna ou Equidona, seja qual for a maneira como você prefira chamá-la. A Equidna por várias vezes quase roubou o primeiro lugar do meu ranking. Isso porque a personagem é muito bem escrita. Com exceção do Subaru, ela é a personagem mais bem escrita de ReZero. É impressionante como a Equidna é uma personagem completa. Ela tem cenas das mais cômicas até as mais macabras, e todas são muito bem escritas. Eu gosto bastante da interação que ela tem com o Subaru. Gostei da interação que ela teve com a Emília, que foi uma relação de ódio, mas foi muito bem escrita. Eu gosto quando ela tem atos falhos, mostrando sentimentos genuínos positivos ou rancorosos. Eu simplesmente adoro ler as cenas dela. A gente só conseguiu ver uma parcela dos poderes dela, mas o que a gente já viu já foi bem interessante, tanto na história principal quanto em side stories. A aparência dela é bem interessante e bem condizente com uma aparência de bruxa. E são por todos esses motivos que a Equidna é a segunda no meu ranking. Entre as bruxas, ela é a mais bem escrita, só que esse top são minhas bruxas favoritas. Ou seja, a avaliação aqui é um caráter totalmente subjetivo meu, puro gosto. E por fim, sem surpresa nenhuma, a minha bruxa favorita é a Sátela, a bruxa da inveja. Eu já contei no outro especial sobre a Sátela e como eu passei a gostar dela.
Mas não deixa de ser estranho. Eu passei a gostar da Sátila na primeira temporada do anime, a mesma temporada que cortou quase todas as cenas da Sátila da novel. Posso dizer que o que me interessou na Sátila foi o mistério. Quando a Emília disse no primeiro episódio que o nome dela era Sátila e o Peck ficou assustado com isso, eu já me interessei. E depois tem aquele acontecimento no final do primeiro episódio, em que a Emília ficou brava pelo Subaru tê-la chamado de Sátila. E conforme o anime ia passando, a gente ia tendo mais informações sobre a Bruxa da Inveja. É incrível, mas a expectativa que eu criei pela Sátila foi tão grande que ela acabou se tornando a minha personagem favorita de ReZero. Aquele frame do último episódio da primeira temporada acabou virando meu wallpaper durante muitos anos. E com a segunda temporada do anime e com a leitura da novel, ela acabou se consolidando no meu top 1. E o legal desse rank é que a Sátila no meu top 1 é puro gosto. O único critério aqui é a minha diversão com a leitura das personagens. E como bônus, eu também falo da Emília. Ela não é uma bruxa do pecado, mas ela é considerada a bruxa gélida da floresta de Helior. Como eu tenho uma teoria de que ela e a Sátila irão se fundir no final de ReZero, eu também coloco a Emília no top 1. Isto não é confirmado, é apenas uma teoria, mas aqui não é um vídeo de informações, mas sim um especial. Eventualmente eu irei trazer vídeos informativos sobre as bruxas, a Emília e mais conteúdos de ReZero. E para finalizar de vez, o meu verdadeiro bônus. O meu top 0, os meus verdadeiros bruxos favoritos. Muito obrigado por todo o apoio. Mesmo vocês que não renovaram, o que faz total sentido já que eu fiquei muito tempo fora, eu agradeço de coração por toda a ajuda. E claro, muito obrigado a todos os meus 10.000 inscritos. Agradeço por todo o apoio ao canal. Eu já estou com alguns vídeos em mente para lançar no canal e já ajustei meu horário para voltar com as lives. Quem tiver interesse, acompanhe meu canal e também minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, e se você gosta de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isto que esse canal se trata.